Amém. Glórias a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Profeta, as crianças ali estão se ajuntando para descer. Já oramos. Glórias a Deus. O livro é do profeta Jeremias. Na verdade, o livro é de Deus, né? E Deus usou o profeta Jeremias para anunciar essa palavra, a palavra de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, para o povo de Israel, povo de Judá, povo de Deus, e depois para todos aqueles que creriam na palavra de Deus. E esse homem, um homem abençoado, um profeta, um homem que tinha, esse era o encargo do profeta, né? Um homem que tinha um relacionamento direto com Deus. Deus falava ao profeta, o profeta falava ao povo. Era assim naquela época. E essa semana eu meditei no livro desse profeta, Jeremias. E eu não podia deixar passar de lado essa oportunidade de pregar um pouco sobre a vida desse homem, pregar um pouco sobre a vida do povo de Deus naquela época, naquele contexto, e trazer isso para a minha realidade, trazer isso para a minha vida, e aproveitando, trazer isso para a vida da igreja, como povo de Deus, entendendo que essa palavra se renova a cada dia nas nossas vidas, escrita há 600 anos antes de Cristo aproximadamente, mas é atual, que nos toca. Então, quando terminei de ler esse livro, tinha que pregar, falei assim, eis aí a oportunidade, né? O Márcio tem falado aqui sobre o cristão, qualidades de um cristão verdadeiro. Já foram 6, né, Márcio? Faltam 3 ainda. Mas quando a gente olha a história do povo de Deus, a gente vê essas marcas que nós temos estudado, essas marcas que têm sido pregadas, essas marcas acompanham o povo de Deus desde a fundação do mundo, desde o Éden, sempre acompanharam, sempre acompanharão. Talvez aquilo que eu vou falar aqui hoje seja redundante, seja repetido. O Márcio já deve ter falado isso aqui. Se não falou, ainda vai falar, porque sim, essa é uma característica de um cristão verdadeiro, essa é uma característica de um crente verdadeiro, essa é uma característica de um servo verdadeiro. E nós precisamos entender isso. E quando eu olho para a vida do profeta, eu vejo isso. E quando eu olho para a vida do povo, aquela época, eu vejo isso. E o profeta, ele sofreu. O único profeta que escreveu 2 livros, o único, escreveu um livro de profecias e escreveu um livro de lamentações. Porque a pior coisa que tem na vida é você falar e a pessoa não te ouvir. E o profeta sofreu por conta disso. Ele falou, ele instou, ele insistiu com o povo aquilo que Deus tinha para a vida dele, e o povo não deu ouvido. E quantas vezes, meus queridos, eu não sou assim? E quantas vezes, meus queridos, nós não somos assim? Deus nos fala e nós não ouvimos. Então a gente precisa aprender. A gente precisa aprender com a história. A gente precisa aprender com o povo de Deus. A gente precisa aprender com a palavra. É por isso que nós a temos. É por isso que nós temos a palavra. É para ensino para as nossas vidas. É para repreensão. É para ensino. É para crescimento. É para júbilo, alegria. E às vezes para choro também. Assim que é a palavra de Deus. Jeremias profetizou em Judá, Jerusalém, Reino do Sul, entre 626 a 586 antes de Cristo. Foi profeta, aquela região próxima de Jerusalém, cidade de Anatote, 3,5 km de distância de Jerusalém. Filho de profeta, profeta é, né? Euquias, o pai, também era profeta. E a coisa assim que mais me chamou a atenção na vida de Jeremias, que Jeremias sofreu pela desobediência do povo. Talvez Jeremias tenha entrado num estado de depressão por conta disso, pediu para que morresse, se entristeceu por conta disso. Os irmãos estudaram aqui o livro de Jeremias, nosso estudo bíblico foi estudado aqui, né? E os irmãos
Eu não vou perguntar, eu vou perguntar aqui, né? Palavra-chave do livro de Jeremias. Palavra-chave do livro de Jeremias. Será que alguns dos irmãos vão lembrar? Né? Não tem problema, não tem problema não, né? Eu me lembro que eu estudei agora, né? Então é assim, né? Eu não gosto de fazer pergunta, né? Mas assim, a palavra-chave do livro é essa: apelo, apelo, apelo final. Foi a chance que eles tiveram de se redimir diante daquilo que Deus tinha prometido para eles. E a promessa de Deus para a vida deles não era boa. Era promessa de cativeiro. Era promessa de cativeiro. Eu acho interessante, eu gosto de estudar história, né? A história, ela é profícua a nos ensinar para que a gente possa desviar dos caminhos ruins, não cometer os erros que os nossos antepassados eles cometeram. E quando eu li o livro de Jeremias, eu consegui ver isso, né? O império daquela época que estava ascendendo era o império da Síria. A Síria já tinha dominado o reino do norte, já tinha havido a divisão de Judá e Israel. Roboão fez isso, né? Então, já eram dois reinos. Israel já tinha sido tomado pelos assírios, né? E a Babilônia era um reino que estava subindo, estava ascendendo, estava subindo, se fortalecendo. Olha só o contexto histórico, né? Que belo que é, né? E eles estavam ameaçando ajudar a Jerusalém. E a ameaça era ameaça com cerco, com sítio. Jerusalém já estava sitiada e a qualquer momento seria invadida. É esse o contexto. Então o povo de Jerusalém, o povo judeu, o povo de Deus, ele estava amedrontado. E a palavra de Deus vinha ao profeta. E os reis, eles pediam a direção de Deus, conversavam com o profeta pedia a orientação de Deus, Deus dava. E sabe o que o rei fazia? Não, o profeta está mentindo. Não é isso que Deus está falando, não. Não pode ser isso. E Deus falava com o profeta desse jeito: fique, confie, vocês serão fortalecidos por mim, pelo Deus vivo, pelo Deus santo. E o povo falava assim: esse profeta aí, sabe o que eles falavam de Jeremias? Esse profeta aí é mentiroso. Não é isso que Deus tem para nós. Nós temos que descer para onde? Sabe para onde eles queriam ir? Para o Egito, de onde eles tinham saído do cativeiro há muito tempo atrás. Eles queriam voltar. Confiavam na força do Egito, confiavam na força do homem. E quantas vezes, meus queridos, nós não somos assim? E o texto, a vida desse homem, a vida desse profeta que sofreu, me ensina isso. As bênçãos da obediência. Nós não podemos ser cristãos, nós não podemos ser servos de Deus se nós não formos obedientes. E essa é uma palavra que está tão fora de moda hoje. A palavra que nós temos ouvido hoje na nossa sociedade. Márcio falou muito aqui semana passada, falar das mulheres presbiterianas, empoderamento. Não é isso? Empoderamento. É o poder que está nas minhas mãos. E quando o relacionamento é com Deus, é diferente, meus queridos. É obediência. É assim, é Deus, né? Fala que eu te escuto, né? Deus chama o profeta, Deus chama Jeremias e Deus chama Jeremias para anunciar a palavra dele ao povo. E Jeremias fala assim com Deus: Deus, eu? Um menino? Um menino? Não, eu não vou fazer isso. E Deus confirma o seu chamado na vida desse menino. E esse menino anuncia a palavra de Deus por 40 anos no meio do povo de Deus. E ele sofre por conta disso. E nós precisamos aprender um pouco disso. As bênçãos da obediência. Nós não seremos cristãos verdadeiros se nós não obedecermos a voz do Senhor às nossas vidas. Hoje, assim como não foi o povo de Deus naquela época. Vamos aprender um pouco disso? Jeremias, ele profetizou durante um reinado de 5 reis. 5 reis. Eu dei uma estudada, um comentário bíblico que eu tenho lá, é interessante. O livro de Jeremias, ele não tem uma ordem cronológica, né? Ao mesmo tempo que ele está profetizando, né, no reinado de um rei, de repente ele já está no outro, porque foi esse o contexto. Foram reinados curtos e o livro foi escrito dentro desse contexto. Então, na mesma hora que ele está falando lá para Josias, de repente ele já está falando para Joaquim, para Zedequias. Então, assim, é um contexto meio diversificado. Mas, assim, a mensagem
Sabe o que é interessante? A mensagem é a mesma. A mensagem é uma só. É o apelo, a obediência àquilo que Deus tinha para a vida deles. E nenhum deles ouviram. Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Os reis, os quais Jeremias foi o profeta. O homem de Deus, a boca de Deus no meio do povo para orientar aquilo que o povo deveria fazer, aquilo que o rei deveria fazer, aquilo que nós como povo de Deus deveríamos ouvir, a voz de Deus para as nossas vidas. Interessante a gente olhar o início do ministério do profeta foi junto com o rei Josias. Rei Josias, se a gente pegar lá em Crônicas, na verdade em Reis, Segunda Reis, a gente vai ver um pouco do reinado. Foi um que se voltou para tentar restaurar a adoração em Jerusalém, porque os seus anteriores haviam desvirtuado a adoração. E um dos que desvirtuou, o avô, 2 gerações antes de Josias, foi Manassés. Alguém aqui, eu notei aqui, alguém aqui conhece alguém com o nome de Manassés? Lili, Alexandre, eu também conheço uma pessoa com o nome de Manassés. Às vezes a gente olha assim, é um nome bíblico, um nome bonito, vou colocar no meu menino, Manassés. Mas assim, você sabe qual foi o ministério de Manassés? Você sabe como que foi o ministério de Manassés? Às vezes as pessoas não sabem, Vamos dar uma olhadinha aqui? 2 Reis 21. Eu acho interessante entender esse contexto, o contexto que o povo de Jerusalém vivia naquela época. 2 Reis 21. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. 21, 2 Reis, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal e fez um poste ídolo com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus. Nos 2 átrios da casa do Senhor queimou a seu filho como um sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs imagens de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa do Senhor, que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, e não farei o que os pés de Israel andem errantes da terra em que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo quanto lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizera pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Manassés foi terrível, meus queridos. Terrível, terrível. O que ele fez, nem as nações ímpias fizeram. Rei de Israel, e não obedeceu a palavra, não obedeceu à vontade. Esse rei antecedeu aos contemporâneos de Jeremias, há pouco. Josias, neto de Manassés, tentou restaurar a adoração verdadeira, pura ao Senhor em Jerusalém, mas ele não conseguiu, porque os seus sucessores, eles seguiram os passos de Manassés. O quão fácil é seguir o caminho errado. O quão fácil é seguir o caminho errado. Eles sabiam que era certo. Eles tinham o profeta para orientá-los, mas eles seguiram o caminho do erro, da adoração a Baal,
do desvio, do desvirtuamento da vontade e da palavra de Deus na vida deles, através dos ensinos. E Deus tinha uma aliança com esse povo, um povo idólatra, um povo desobediente, mas ainda assim Deus tinha uma aliança com esse povo. O quão maravilhoso é o nosso Deus. Mesmo esse povo adorando a outros deuses, no local que ele falara para Davi, para Salomão, que seria de sacrifício a ele perpétuo, eles levantaram poste ídolos dentro do templo, e ainda assim Deus os chamava para a restauração. Um Deus bondoso e amoroso. No profeta Jeremias capítulo 31 a gente vê isso, essa restauração da aliança, a restauração da aliança. Deus falando com o povo, sede obedientes. O quanto que Deus insiste com esse povo. Eu me coloco no lugar desse povo. Deus falando comigo, insistindo comigo, saia do erro. Eu te abraço. Eu te quero. A gente canta isso. A gente precisa viver isso. A gente precisa ouvir a voz de Deus. E não é só ouvir, porque ouvir, todo mundo ouve. A gente precisa ouvir e obedecer. É esse o chamado para nós. É esse o chamado da aliança, de todas as alianças, com Adão, com Abraão, com os profetas, todas as alianças. E a aliança final com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a obedecer. Nós estamos chamados a viver em obediência. É esse o nosso caminho. É esse o nosso chamado. As bênçãos da obediência. Agora o nosso texto. Jeremias 26, a partir do versículo de número 1. Jeremias 26, a partir do versículo de número 1. A aliança de Deus, ela se renovava sempre. Deus chamava o povo durante esses 40 anos, Deus chamou o povo a renovar essa aliança durante várias vezes, mas o povo não ouvia. Esse aqui é um dos exemplos, e nós vamos pegar esse aqui para a nossa meditação nessa noite. Jeremias capítulo 26, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mando. Lhes diga, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade maldição por todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto, porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa e essa cidade desolada e sem habitantes. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Só até aqui, meus queridos. Nós podemos entender o contexto dessa história. Deus ordena o povo que siga os seus mandamentos, que siga os seus profetas. E qual que é a resposta do povo? Profeta, essa não é a palavra do Senhor. Vamos pegar, vamos prender, vamos matar o profeta, porque não fala aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Será que essa situação ela é comum aos nossos ouvidos hoje? Será que essa situação ela é atual
as nossas vidas hoje de ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas e falar assim, não é para mim. Às vezes não é o que eu quero, né? Às vezes não é o que eu quero. Às vezes não é a resposta que eu quero. E a gente não aceita. E o povo de Deus viveu isso. O povo de Deus viveu assim. E o povo de Deus sofreu por conta disso. E muitas vezes nós sofremos também por conta disso. De não ouvir a voz do Senhor. De não obedecer à vontade do Senhor nas nossas vidas. E de fazer a nossa e não a vontade dEle. E a pergunta que eu faço nessa noite é essa. Por que nós agimos assim? Por que o povo de Deus, ele agiu assim nessa época? Por que eles fizeram dessa maneira? E a gente precisa descobrir alguns motivos. E é isso que nós vamos meditar nessa noite. Alguns motivos para nós não obedecermos à voz do Senhor. Para nós desobedecermos à vontade do Senhor. Por que foi assim com o povo e por que é assim com a gente? Porque não adianta, né? A gente olhar para a palavra de Deus e falar assim, não, isso aí é com eles. Isso aí foi com eles. Porque muitas vezes a gente age da mesma forma. A gente faz do mesmo jeito. De não dar ouvidos àquilo que Deus tem para nós, né? A gente pega um texto da palavra de Deus e vê isso, né? Obediência, amor, diligência, compromisso, responsabilidade. A gente fala assim, isso aí não é para mim não, isso aí é para o pastor. Isso aí é para o presbítero. Não é para mim. É para você, meu querido. O chamado é para cada um de nós. É individual, né? Não é do pai para o filho, não é do marido para a esposa, não é. É para cada um de nós. E a gente precisa assumir essa responsabilidade. A gente precisa viver aquilo que Deus tem para nós. E às vezes a gente quer experimentar do sobrenatural de Deus. Mas assim, para a gente experimentar, a gente precisa viver. A gente precisa pagar o preço, né? A cidade estava sitiada. Não entrava e não saía ninguém. A iminência era de serem invadidos. E Deus fala assim, confie em mim, permaneçam firmes. Eles olham para as circunstâncias, eles falam assim, não, Israel já caiu. Os reinos do lado, todos já caíram. Por que nós vamos resistir? Olha só, né? E Deus fala com eles assim, vocês não lembram o que eu já fiz para vocês? Vocês não lembram o que eu fiz lá no Egito? Vocês não lembram da minha presença no meio de vocês todo esse tempo? Vocês não confiam? Então, assim, a gente precisa entender porque o povo desobedeceu. A gente precisa entender porque nós desobedecemos ao Senhor. E alguns motivos que eu encontrei aqui no texto. O primeiro motivo que nós desobedecemos à palavra do Senhor é por conta do nosso distanciamento de Deus. Distanciamento de Deus. Às vezes, nós estamos distantes do Senhor. Mas você fala assim, Deus, a gente aprende, né? Salmo 105, né? Que os meninos estão estudando aqui na escola dominical aqui, os atributos de Deus, né? A onipresença. Mas Deus não está presente em todo lugar? Está aqui a professora aqui, né? Deus não está presente em todo lugar? Tá. Deus não sabe de todas as coisas? Sabe. Né? Deus não pode todas as coisas? Tem todo o poder? Pode. Mas às vezes, meus queridos, a nossa atitude nos distancia de Deus. Não é Deus que se distancia de nós, somos nós que nos distanciamos de Deus. Como que pode se fazer presente um Deus num ambiente de adoração, como no reinado de Manassés? Tem como? Tinha como? Não tinha como, porque a adoração não era a Ele. Deus, Ele requer de nós exclusividade na adoração. E quanto mais nós nos distanciamos desse Deus, mais longe nós estamos da adoração. E não é da adoração verdadeira, não, é da adoração, porque não há adoração se não houver essa proximidade com Deus. Ore a Deus
nas suas orações, meus queridos, lá no seu quarto, em secreto, por essa intimidade com o Senhor, que Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Tenha certeza disso. Nós precisamos estar próximos, porque o povo, nesse instante, eles estavam distantes de Deus. Josias, o primeiro rei do reinado, do ministério profético de Jeremias, Josias, ele buscou restaurar a verdadeira adoração. Acho interessante, quando você lê lá no livro de Reis, o livro de Crônicas, o livro dos profetas, você vai ver isso. Deus, quando fala de um rei que servia ao Senhor, que buscava restaurar, ele fala assim, que ele fez o que era bom perante o Senhor. Sempre termina dessa forma. Fez o que era bom perante o Senhor. E aqueles que se desviaram, Deus fala assim, fez o que era mal perante o Senhor, aos olhos do Senhor, perante o Senhor, é isso. E quando Deus fala de Josias, fala exatamente isso. Ele fez o que era bom, ao contrário dos outros, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, fizeram o que era mal perante o Senhor. E era esse o contexto do qual o povo vivia, afastados de Deus. Que Deus não se faz presente num ambiente em que Ele não é motivo de adoração. Ele não se faz presente, se distancia. E a gente traz isso para a nossa realidade, meus queridos. Quando nós seguimos a nossa própria vontade, sabe o que acontece com a gente? Mal perante o Senhor. Seguimos os nossos caminhos, nos distanciamos do Senhor. E o povo, nesse instante, para não ouvir a voz do Senhor, é por conta disso. Eles estavam distantes do Senhor. E a gente precisa buscar a esse Deus, buscar proximidade, buscar intimidade com esse Deus. Eu acho interessante que uma frase que a palavra de Deus vai usar muito nos profetas em relação ao comportamento do povo. Eu achei interessante esse adjetivo. Ele fala assim em relação ao povo: um povo de dura cerviz. Um povo de dura cerviz. Sabe o que é um povo de dura cerviz? O sentido de cerviz é o sentido do pescoço, A coluna cervical que nós temos aqui é isso, é o mesmo sentido. É um povo duro, é um povo que não tem maleabilidade. Às vezes, você já acordou com torcicolo, é isso, torcicolo? Você dorme de mau jeito, você não consegue andar direito, você fica meio sem jeito. É assim que Deus fala do povo dele muitas vezes. Um povo de pescoço duro, que não consegue, o que a Vaninha está fazendo ali é verdade, não consegue olhar para cima para ver o Senhor. O pescoço está duro, um povo de dura cerviz. É isso que Deus fala do povo em muitas das passagens na vida do profeta Jeremias e de vários outros. Um povo desobediente, um povo que não consegue ter a maleabilidade, de se desviar do mal, de olhar para cima para ver o Senhor. E a gente precisa entender isso, a gente precisa estar próximo. Hoje pela manhã, nós estudamos um texto maravilhoso, um evangelho do apóstolo Paulo aos Romanos, É carta, viu, meus irmãos? Mas assim, é um livro teológico. E ele conta, a gente viu aqui rápido, a respeito do que esse livro fez na vida de Lutero. Lutero era um monge agostiniano que vivia atormentado para buscar fazer o que era bom diante de Deus. E ele fazia isso da forma errada, se autoflagelando. Era o que tinha sido ensinado, o que ele tinha aprendido, era isso. Mas isso não completava o interior dele, porque isso era errado. E quando Lutero ele enxerga nas palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, de que no capítulo 5, de que o justo ele viverá pela fé, ele consegue entender isso. E ele muda. Olha só, não é dura serviço, é alguém que muda. É alguém que muda o seu interior, é alguém que muda o seu contexto, é alguém que tem maleabilidade. E esse homem, estudando essa carta, esse livro, como professor, entendeu o chamado de Deus para a vida dele, e esse homem mudou o mundo através de uma reforma que começou nele,
e chegou até nós, aos nossos dias. Reforma Protestante, 1517. 95 teses pregadas na capela de Wittenberg. Então a gente precisa entender isso. É amabilidade, é olhar para o Senhor, é proximidade, é intimidade. Porque o distanciamento faz isso de nós. Ouvir. A pior coisa que tem, para aquele que dá ordem, aqui não é Deus, não. A pior coisa que tem, você que tem uma autoridade, é você falar com um subordinado, eu faço assim, aí a pessoa não faz, né? Faz errado, né? O Vicente ali trabalha com obras, né? Imagina, né? Fala com o pedreiro, ó, quero que você faça assim, assim, coloca o piso desse jeito. Na hora que chega de tarde lá, tá tudo colocado do jeito, não, eu achei que era melhor colocar assim, né? Pode fazer isso? Não pode. Tem que ouvir, tem que entender, tem que obedecer, né? Nós estamos sob autoridade. Eu gosto mesmo, né? Tem uma certa rivalidade de polícia civil com polícia militar, mas eu gosto da polícia militar, que a polícia militar tem isso. A polícia militar tem hierarquia e disciplina, né? Se o cabo falar com o soldado para fazer isso, o soldado não pode desobedecer o cabo não pode desobedecer o sargento não pode desobedecer o tenente, né? Agora a polícia civil é tudo bagunçado, né? O delegado fala, ninguém escuta, xinga o delegado, mas assim, né? Mas é assim. Você imagina assim, como é com Deus, né? Eu fico imaginando se nós tivéssemos o poder de Deus, né? A gente com um raiozinho, tem até um filmezinho que mostra isso, né? Que eles simbolizam isso, né? Um Deus raivoso, né? Desobedeceu, manda um raiozinho que desintegra, né? Imagina se fosse assim, né? Imagina se fosse assim, né? 5 minutos sem a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Mas a gente precisa aprender, né? E o primeiro aprendizado da vida desse profeta, da vida desse povo, do ensino de Deus para as nossas vidas é isso. Proximidade com o Senhor. Para que a gente possa ouvir, entender e obedecer. E seguir não os nossos, mas seguir os caminhos do Senhor. Tem outras propostas? Tem, para que nós possamos obedecer. Por que o povo desobedeceu? O que nós precisamos fazer para que nós possamos obedecer à voz do Senhor?